Hora de falar do São Paulo, que daqui a pouquinho, às 7h30, recebe o Atlético Goianiense em jogo que vai marcar a estreia do técnico Dorival Júnior. O nosso contato agora é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento no Morumbi, acompanhando toda a expectativa do tricolor. Boa noite, Silvestre. Fala, Michele, boa noite para você, para o Celso, Alberto Helena Júnior, amigos e amigas. O São Paulo de Dorival Júnior já passou por esse corredor, por essa zona mista aqui, novinha em folha do estádio do Morumbi. O Atlético Goianiense também já está na casa. O São Paulo é o 19º colocado no Campeonato Brasileiro, penúltimo lugar, e o Atlético Goianiense, o lanterninha. Mesmo vencendo hoje, o São Paulo não sai da zona do rebaixamento, pode até subir para a 17ª colocação, mas não alcança a Ponte Preta do Flávio Prado, que é a equipe que ocupa nesse momento o 16º lugar. A Ponte já tem 15 pontos, o São Paulo tem 11, pode chegar no máximo até 14 pontos. Foram vendidos para esse jogo mais de 23 mil ingressos, expectativa de 30 mil pessoas no Morumbi para essa nova era São Paulina com Dorival Júnior à frente do São Paulo. Dorival que deve olhar com carinho para a base de Cotia. Vai trabalhar com o que tem no elenco, pretende até contratar ou receber algum tipo de presente, 1 ou 2 reforços, mas dará sim um tratamento todo especial para a categoria de base do São Paulo, que é muito forte, assim como fazia o antecessor dele, o professor Rogério Ceni. Vamos ouvir o Júnior Tavares, que falou ontem com a gente no CT da Barra Funda, na finalização dos treinamentos do São Paulo para esse jogo importante de hoje à noite, na briga para essa fuga da zona do rebaixamento. O Júnior Tavares, que é praticamente prata da casa São Paulina. Revelado no Grêmio e lapidado na base do São Paulo, Júnior Tavares, titular absoluto da lateral esquerda tricolor em 2017, torce para que Dorival Júnior dê oportunidades para outros meninos, como fez na Vila. Acabei lendo aí umas reportagens deles que ele vai ter um pouco de cuidado com o Cotia, né? Lá tem grandes jogadores, eu pude ficar um pouco lá antes de subir para o profissional. E eu sei que ele vai ter um cuidado maior, sei que ele vai chamar, se ele chamar, vai chamar os melhores jogadores que tem lá para ajudar a gente, e junto com o que a gente tem aqui, para tirar a gente dessa situação aí que não está confortável para ninguém. A troca do comando no São Paulo oxigena o elenco, esperança para os jovens e para os mais experientes que estão na reserva. Acho que todo mundo vai estar brigando pelo seu espaço, como já vem fazendo com o Rogério. Dorival é um cara que chegou agora, treinador novo, então a gente está trabalhando ao máximo. Nos treinos aí, acho que todo mundo vai querer mostrar um pouco mais para beliscar uma vaga no time. Com o novo professor à frente do São Paulo, Júnior Tavares acredita numa reação imediata, na volta por cima. Só de sair do Z4 já está valendo. É um cara tem um currículo grande, já venceu muitas coisas, então chegou aqui para agregar, para melhorar um pouco da nossa formação tática, do nosso elenco. Então ele fez as mudanças de acordo com que ele achava melhor e espero que dê certo. Pois é, mas sair do Z4 hoje não rola para o São Paulo, que enfrenta às 7h30 da noite aqui no Morumbi o Atlético Goianiense, a estreia de Dorival Júnior, que promove mudanças no ataque. Daqui a pouquinho eu volto para confirmar a escalação de São Paulo, bonitinho, com arte, com a foto dos jogadores, o esquema tático adotado pelo Dorival Júnior, mas com 2 mudanças logo de cara, as voltas de Cueva e de Wellington Nem, as meias. Os dois vão jogar, o Cueva um pouquinho mais por dentro e o Wellington Nem pela ponta direita. E o Júnior Tavares, que falou com a gente agora nessa reportagem, está confirmado também na lateral esquerda. Agora, mudando de Dorival, porque o Atlético Goianiense também tem um Dorival Júnior. Doriva, vamos ouvi-lo. Vai ser um jogo dificílimo, né? O São Paulo está pressionado, a gente sabe como é o clube, como o ambiente interno está pesando bastante, e isso com certeza traz uma ansiedade para o torcedor, né? Então a gente tem que ter uma estratégia inteligente para fazer o jogo. Com certeza, se a gente conseguir fazer um jogo equilibrado, a gente tem muita chance de surpreender. O Campeonato Brasileiro é dificílimo, você não pode
abrir o peito e de peito aberto e aí você pode ser surpreendido. Então a gente tem que ter estratégia bem clara para tentar surpreender o São Paulo dessa maneira, com situações de contra-ataque e também valorizar a bola quando a gente tiver a bola em pé. Doriva, ex-jogador do São Paulo Futebol Clube, volante pegador, marcador e que também foi treinador do São Paulo no finalzinho de 2015, naquela fase turbulenta, mais uma do tricolor paulista. Ele foi contratado para o lugar do Juan Carlos Osório, que deixou o São Paulo em meio a muita confusão para assumir a seleção mexicana, onde está até hoje. O Carlos Miguel Aidar, então presidente do São Paulo, trouxe o Doriva, que durou apenas um mês, foram 7 partidas. Logo em seguida, o Aidar caiu do comando do clube e o Doriva do comando do time. Hoje Doriva volta aqui para comandar o Atlético Goianiense, o visitante desta noite. E eu retorno em instantes, tá bom, Michele? Com a escalação do São Paulo e uma entrevista curtinha do Rodrigo Caio, que falou comigo logo na chegada do time aqui ao Morumbi. O Rodrigo Caio, que está sendo sondado pelo futebol russo. Será que ele fica até o final do ano no Brasil? Vamos ver, né, Alexandre Silvestre? Recebeu proposta, parece o São Paulo. O São Paulo não quer vender, só que se o time da Rússia depositar e o Rodrigo Caio quiser, leva. Doriva versus Dorival, o que a gente pode esperar desse confronto, Celso? É uma incógnita. Quando vem um técnico novo, tem essa coisa, o jogador se motivar mais, querer mostrar serviço. Eu não acho o time do São Paulo ruim. Não acho nenhuma maravilha, mas, sabe, o Cueva, por exemplo, eu não entendi muito também o fato de ele ter sido sacado no final de semana. Acho que me pareceu muito mais um puxão de orelha do que qualquer outra coisa. Mas é um jogador que tem que jogar. Tem que jogar. Aliás, é um dos poucos jogadores que tem um pouco mais de cérebro na armação. Tem um bom finalizador, que é o Prato. Os demais são jogadores de marcação, mestre. Então ele tem que jogar. E contra o Atlético Goianiense, com todo o respeito que merece o Doriva, é o lanterna do campeonato. Então o São Paulo não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória no seu estádio. Não tem como. O São Paulo tem um time mais ou menos igual ao do Corinthians, por exemplo. Poderia ter a campanha que está fazendo o Corinthians, mas está exatamente no lado oposto. Está no fundo do poço. E se perder hoje, vai segurar a lanterna, meu Deus do céu, perder para o Atlético Goianiense seria um cúmulo. Agora, o Dorival é um rapaz inteligente, bom técnico e tudo mais, ele vai melhorar bem esse comportamento do São Paulo. Agora, ele vai apostar na base, conforme o jogador entra no time titular, vai embora. Os caras vendem. São Paulo, meu Deus. Se vangloria disso, aí acha que é maravilhoso. Ainda se arvora em grande administrador. Por fim, Cueva, não sei quem. Sabe quem tem que jogar? É o Lucas Fernandes, gente. É verdade. O cara entrou no segundo tempo, arrebentou com o adversário, quase conseguiu o empate. Um pouco de juízo. É da base. Vamos botar o Lucas Fernandes nesse time. Já merecia uma chance com o Rogério, que o Rogério não deu. Né? O Rogério nunca aproveitou ele devidamente, botava nos últimos 10 minutos. E esse rapaz, ele tem muita bola. E é o jogador que o São Paulo precisa para organizar. Ele organiza melhor do que o Cueva. E nós voltamos a falar do jogo de daqui a pouquinho, às 7h30, entre São Paulo e Atlético Goianiense. O nosso contato é novamente com o repórter Alexandre Silvestre. Mais uma vez, boa noite, Silvestre. Fala, Michele. Olha só que bacana. Essas fotos aqui na zona mista do estádio do Morumbi. Época em que o São Paulo vivia uma crise técnica, jejum de títulos, anos 60, anos 50, devido à construção do Morumbi, que foi inaugurado com metade do anel superior em 1960, jogo que teve o gol do Peixinho, depois na década de 70 já com o estádio completo, mas aí a crise técnica e a ausência de títulos tinha um enorme motivo, justamente a construção desse gigante de concreto.
Hoje o motivo é bem diferente, a gestão atrapalhada, seguidas gestões confusas do São Paulo, e o São Paulo se encontra na zona do rebaixamento. Na chegada da delegação São Paulina aqui no estádio, para o jogo desta noite contra o Atlético Goianiense às 7h30, eu conversei rapidamente com o zagueiro Rodrigo Caio. A multa rescisória do contrato do Rodrigo Caio com o São Paulo é de 18 milhões de euros, aproximadamente 70 milhões de reais. O São Paulo está esperando que o Zenit da Rússia deposite esse dinheiro desde sexta, sábado da semana passada, tanto que o Rodrigo Caio quase não enfrentou o Santos, foi chamado às pressas porque o dinheiro não chegou, mas ele pode ainda deixar o São Paulo. Vamos ouvi-lo primeiro falando a respeito do momento, da estreia do Dorival e depois sobre essa possível saída dele do São Paulo Futebol Clube. É difícil a gente falar porque são 2, 3 dias de trabalho, muito pouco, mas é um cara muito experiente, um cara que por onde passou foi vencedor, então a gente fica feliz por ter um treinador desse. E a gente tem certeza que ele vai conseguir colocar nosso time no caminho certo. E ele foi bem claro, ele sabe da qualidade que o time tem. E por isso que ele assumiu. Então a gente fica feliz com as palavras dele, sabendo que temos um elenco muito bom, independente da situação que a gente vive. E a gente está procurando trabalhar, se dedicar para que a gente possa sair dessa situação quanto antes. E não pode passar de hoje. Você fica no barco até o fim? Ou de repente partiu Rússia, quem sabe? Cara, eu procuro viver um dia de cada vez. Sempre sou bem claro que a minha vida é aqui dentro de São Paulo. Sou muito feliz aqui. E o meu pensamento é somente no jogo de hoje. Amanhã a gente tem que ver o que vai acontecer. Mas pode ter certeza que estou aqui, estou muito feliz e tenho certeza que hoje vai ser uma noite feliz para todos nós, que a gente vai conseguir essa vitória. Tá aí o Rodrigo Caio, que pode sair do São Paulo, por enquanto continua, deixou em aberta essa possibilidade. O São Paulo espera o depósito de 70 milhões de reais aproximadamente do Zenit. Se esse dinheiro chegar, é o valor da multa rescisória, a não ser que o Rodrigo não queira jogar na Rússia, ele fica no São Paulo. Rodrigo Caio está confirmado pelo Dorival Júnior na equipe titular. O Dorival Júnior, diferentemente do Rogério Ceni, não fecha os treinamentos. Inclusive, os trabalhos táticos são abertos para a imprensa. A única restrição é que a gente não grave o trabalho tático do Dorival. Mas você pode acompanhar, analisar, noticiar sem problema. O time está definido desde terça-feira. Treinou o time titular na terça-feira nesse trabalho tático. Na quarta-feira, o Dorival repetiu a dose. E agora eu vou escalar para vocês o time do São Paulo de 1 a 11, entre aspas. O goleiro é o Renan Ribeiro no gol, o lateral é o Buffarini, os zagueiros Arboleda, Rodrigo Caio, Júnior Tavares na esquerda, Jusilei e Petrus, os volantes, 3 meias, Wellington Nem pela ponta direita, Cueva por dentro, Jonathan Gomes pela esquerda e Lucas Prato, o centroavante. O esquema do novo professor São Paulino Dorival Júnior é o 4-2-3-1 e a bola rola daqui a pouquinho às 7h30 da noite. Um grande clássico, hein, Michele, Alberto, Celso, amigos e amigas. Clássico lá embaixo na tabela, hein? É o Atlético Goianiense, que tem o escudo bem parecido com o do São Paulo, lanterninha, contra o tricolor paulista, o 19º colocado. Vai, São Paulo, um abraço para você. Tchau. Tchau, Silvestre. Muito bom. É o chamado jogo de 6 pontos. É o confronto entre desesperados. Poxa vida. Último contra o penúltimo colocado. Nossa. Técnico novo, time escalado, sem grandes problemas. Apesar de tudo, apesar de todos os problemas, não há como não considerar o São Paulo favorito. Eu estava vendo aí as imagens do nosso querido Alexandre Silvestre, mostrou lá do Morumbi sendo construído. Eu me lembrei, me fui remetido à minha adolescência, quando ia lá do Jardim Paulista, né, no dedo do braço para o Jardim Paulista, do Jardim Paulista até lá, à tarde, juntamente com o meu querido amigo Nelson Simbalista, hoje doutor, né? A gente era moleque e nós íamos a pé assistir treino do São Paulo. Não tinha, só tinha o gramado e as casinhas ali de madeira para os jogadores se trocarem, né? Os barracos ali de madeira. E ali eu vi, sabe o que, rapaz? Canhoteiro fazendo embaixada com moeda. Não. Ele ficava fazendo embaixadinha, jogava aqui, abria
o bolsinho da calça e jogava, o cara entrava no bolsinho da calça. Não é à toa que o apelido dele era o Mago, né? E fico pensando, meu Deus do céu. E era a época em que o São Paulo começou a degringolar. Foi um desastre, 13 anos de azar. Times cada vez pior. Agora, Rodrigo Caio, eu acho esse rapaz superestimado. Porque uma das qualidades do jogador de defesa, principalmente, e de meio de campo, é o senso de colocação. O cara tem que dar 2 passos e já fechar. E eu acho ele estabanado. Sabe, nesse aspecto ele é péssimo. Tem um bom passe, é muito esforçado. É bom no jogo cabeceia aéreo. muito bem. Na área adversária. Mas acho que não vai fazer falta. Esse é o tipo de jogador que o São Paulo devia vender bem. E o São Paulo não quer vender, né?